melhor. Fez caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, você vai cantar o hino da vitória. Levanta a minha voz, vitória! Quando estiver frente a mar, da habitação do Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, para abrigar os seus filhotes. Enquanto nós aqui, na Igreja Batista Sinai, nós encontramos os altares do Senhor. Quantos encontraram os altares do Senhor? Glória a Deus. Oh, eu sinto Jesus bem perto aqui nessa noite. A unção do Senhor nesse lugar. Oh, glória. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos. Nós estamos num tempo em que nós precisamos. Olha para cá, olha para cá. Não deixe ninguém roubar sua atenção. Olha para cá. Nós estamos num tempo em que nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo tempo em que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Chegou a noite, olha para quem está do seu lado e fala: chegou a noite de preparar o caminho. Diga: chegou a noite de endireitar as veredas. Diga: chegou a noite de preparar o caminho. Oh, chegou a noite de endireitar as
veredas. Chegou a noite de preparar o caminho. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais comigo. Não importa quem tu és. Diga o que eu vou fazer. Primeiro meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Primeiro a minha vida está. E eu caminho com a certeza. Levanta sua mão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando eu canto, Ele virá, soberano em poder Ele virá. Isso me faz lembrar de quando eu era pequeno e eu ouvia alguém dizer assim: Jesus está voltando. Hoje eu tenho
verdade, ele ainda não voltou. Talvez você tenha muito mais tempo do que isso de crente, ouviu isso lá no teu passado e ele ainda não voltou. Sabe o que nós temos certeza nessa noite? É de que ele virá. Sabe por quê? Porque os sinais estão às portas. A palavra está escrita, está se cumprindo e vira a profecia. Ele vem, ele vem. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele está olhando para mim e para você, está dizendo: eu vou dar tempo para ele consertar algumas coisas que estão fora do lugar. Eu vou dar tempo para ele olhar para o meu reino e dizer: isso aqui é surreal, isso aqui é verdade, é isso que eu quero viver de verdade. Eu vou dar tempo para ele ajustar as casas dele, eu vou dar tempo para ele ajustar a casa dela. Ele está usando de fato o tempo. Porque do jeito que está, não podemos ficar. E essa palavra corta aqui no meu coração primeiro, para depois para mais alguém que está aqui nessa noite. Ele virá. Ele vem. Jesus não está voltando, ele vem. Porque se ele estivesse voltando do tempo que eu sou criança ouvindo isso, talvez ele tivesse vindo de chefe ou montado uma tartaruga. Não, ele não está voltando, ele vem. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Ele traz consigo a sua recompensa. E é ele. Aleluia. Um pouquinho desligado. Olha, Jesus. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Você não está vendo aqui na frente um super-homem. Nossos pastores não são super-homens. Nós buscamos a santidade de Jesus Cristo. Nós buscamos ser santo como Ele é. O apóstolo Paulo diz: seres imitadores de Cristo. Nós tentamos imitar, nós buscamos imitar. Mas só que eu posso decepcionar você. Um dia os nossos líderes podem nos decepcionar. Mas nós vamos parar de nos decepcionar quando nós buscarmos em Jesus a perfeição que só Ele tem. Aleluia. Meu ministério começou com 4 anos de idade. A primeira vez que eu cantei na igreja foi com minha mãe. Um dia ela me chamou para cantar na igreja. E eu me lembro que cantamos uma canção da Andréia Fontes, que se chama Personagens da Bíblia. Ela perguntava e eu respondia: qual o nome do primeiro homem? Era Adão. E quem tinha força no cabelo era Sansão. O profeta que ficou em uma cova de leões foi Daniel. E a rainha que matava os profetas era Jezabel. E foi uma noite maravilhosa, onde eu tive a primeira experiência em cantar. E quando voltamos para casa, a nossa semana continuou. Era um domingo como esse. O bom daquela época é que eu não conhecia o que eu conheço hoje, que são as contas para pagar. As crianças que me ouvem, vai aproveitando, porque vai chegar o dia em que vocês vão pagar contas, viu? Tá pensando que é só chupar pirulito e comer bala? E aquela
para os meus pais que foi como é hoje, uma loucura, um tumulto, responsabilidade, conta de água, conta de luz, tem que trabalhar mesmo. Só que no meio da semana minha mãe disse que você vai cantar só na igreja agora. E nós ensaiamos na sala da nossa casa, e eu me lembro que nós usávamos muito playback, ainda é usado hoje, mas não tanto como antes, que era com muita frequência. E eu me lembro que nós passamos a semana toda ensaiando, e quando fomos para a igreja naquele dia, quem é que tem aqui quem está na faixa etária dos 30, dos 40 anos aqui? Você se lembra que um dia a sua mãe não sabia vestir você, lembra? Ela colocou uma roupa muito esquisita naquele dia, uma calça acima do umbigo, bem apertada, com a camisa gola polo por dentro e um terno parecendo aqueles paletó de morto. E nos pés um sapato gigante, mas eu já perdoei ela já. E aí nós fomos para a igreja, e quando chegou lá, eu sentei no banco da frente, o pastor me chamou, eu olhei para ela, estufei o peito, fui lá para frente, peguei o microfone, e eu olhava para ela porque ela dava ok para entrar na canção, que dizia assim: se alguém tentar te humilhar porque és crente, crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar. Por quê? Por quê? Você tem mais de 30 contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Por quê? Ele sabe acusar. Se o Senhor deixasse ele possuir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, já se levantou da cinza. Levanta dessa cadeira e fala: e adorou ao Senhor. Diga: já passou o céu, já lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo o inferno estudar. Não saí do ventre da minha mãe, e eu nunca voltarei. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome de quem? Deus deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou ferir com chagas, porém Jó não teve ouvidos. E a sua mulher também não tá amaldiçoada, Deus irmão. Que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tocou. Vai tornar o inimigo de Deus, e louvado seja o nome de quem? Do Senhor. Do Senhor. Vem de
escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, como a frase atira a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Se vai resistir meu braço, me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida meu pegou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida meu pegou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou. Eu me preparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Diga, eu só tinha os meus pecados, eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, como a frase atire a pedra, quem nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. A sua resistência, graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida meu pegou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida, o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Agora imagina o cenário: Jesus escrevendo no chão e os fariseus trazendo uma mulher, porque a lei daquele tempo dizia que toda mulher que era pecada em adultério deveria ser apedrejada. Da mesma forma, tem alguém olhando para você, apontando para você e dizendo: você não é digno de ser chamado filho e filha de Deus. Aquilo que você vive não condiz com a criatura do Senhor. Você não merece, você não tem chance de entrar nos céus.
escuta. Você não tem chance para entrar no céu. E aí? Jesus vai olhar para eles, vai levantar, vai sair da posição que estava, vai sair da zona de conforto, vai olhar para todos eles e vão destruir os corações com uma única palavra, com uma única arma. Deus está dando arma para alguém aqui nessa noite para acabar com toda palavra contra a tua vida. Deus está entregando alguma coisa na mão de alguém aqui. Pessoas estão preocupadas com disse-me-disse, com blá blá blá, com oba-oba, e Deus está dizendo: eu faço acabar agora com uma só palavra. Eu encerro agora com uma só palavra. Porque a nossa vontade é de ir atrás e de falar, xingar, esbravejar, dar um murro na cara. Essa é a vontade da alma. Mas a vontade do Espírito é uma arma, é uma palavra que Ele está te entregando nessa noite. Se alguém aqui entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Volta para o lugar que estava e continua a escrever. Daqui a pouco sai um, sai dois, sai três, sai quatro, sai cinco. Sai esse lá do teu trabalho, sai lá da sua escola, sai do meio da tua família, sai do meio do teu povo. Fecha a boca, não tem mais palavra para condenar você, sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está nele, você é dele. Se você está nele, você é para ele. Se você está nele, você é dele. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, vida foi transformada. Eu acho que essa foi a resposta da mulher, pastor. Porque Jesus vai olhar para ela, só está os dois no cenário agora, e vai dizer: mulher, aonde estão os teus acusadores? E eu imagino ela chorando, olhando para ele e dizendo isso: eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Só quem foi transformado nessa noite, levanta a mão. Aqui nessa noite, Deus está tocando em alguém aqui. Você pode dar uma aplauso a Jesus? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Podemos aceitar, amados irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos, agora nesse momento, nós vamos fazer um momento de oferta ao Senhor. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Louvado seja Deus. E esse é o momento que nós temos para ofertar na casa do Senhor. Este é o momento que nós temos para dizimar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Eu peço aos irmãos que vamos abaixo as suas vistas e vamos orar ao Senhor neste momento. E logo após, os irmãos terão a oportunidade de se aproximarem até o gasofilácio. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, nós te adoramos nesta noite com os nossos louvores e adoração a Ti, Senhor.
Ó Deus, nós externamos a nossa gratidão pela sua bondade e misericórdia, pela bondade do Senhor que o Senhor nos trouxe aqui neste lugar para adorar ao Senhor, papai. Agora nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, Senhor, com os dízimos, ó Deus. E em seguida, Senhor, nós vamos adorar com a palavra, que é o alimento que sacia a nossa sede, é o alimento que sacia a fome da nossa alma, que geme todo dia pelo alimento do Senhor, pela tua palavra. Assim nós te pedimos, amado Deus e eterno Pai, continua, Deus, utilizando, meu Pai, as bocas e os corações para te adorar nesta casa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir trazer ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Vem, Senhor, encher este lugar. Que as palmas do Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Eu quero te ouvir. Eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. E vem, abraça-me. Você pode ficar de pé para cantar comigo? Todo dia é dia da adorar, Senhor. Eu como segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, mas quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. E eu te vejo, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala-me, eu quero te ouvir. Diga comigo. Toca-me, eu quero te sentir. Diga, vem, abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia é dia pra adorar ao Senhor. Eu conto segundo só pra te encontrar. Mas quando eu estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar.
que mudar de aqui. Deus abençoe poderosamente. Vamos dizer a todos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra e vamos dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Aquela nossa frase: volte sempre, traga mais, para todos ficar contentes. Abra, por favor, a palavra do Senhor, livro de João, capítulo 19, versículo 28. Aleluia. Glória a Deus, que bênção, né? Que unção, que bênção a vida do nosso querido irmão Sailo. Que ministério abençoado, né, Tina? Não é? Já o conhecia? Já? Glória a Deus. Amém? Amém. Eu sei que está calor, você cantou bastante, mas nós temos uma palavra do Senhor aqui em Cristo Jesus. Tem que só abrir um pouquinho. João capítulo 19, verso Abrir um pouquinho e botar 28. Glória a Deus. João capítulo 19, verso 28. João 19, versículo 28. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois Jesus sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Amém? Pode sentar, queridos, em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e tem feito e fará em Cristo Jesus. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das 7 palavras que Jesus falou ali na cruz. Essa aqui me chama a atenção. Todos aqueles que leem esse texto, quando ao analisar esse texto, ele percebe, vê esta frase. O que esta frase tem a nos dizer? Tenho sede. Na sua morte, como ao longo da sua vida, Jesus olhou para as necessidades das pessoas. Ele manifestou amor em sua própria carne, ali na cruz. Também ali na cruz, ele não ignorou a necessidade das pessoas, como por exemplo, o ladrão da cruz, como a sua mãe, como os homens e os soldados que estavam ali. Jesus, ele olha para o sofrimento alheio e consegue se compadecer, mesmo estando na cruz. Mesmo estando na cruz, Jesus vê nele e se vê em você. Mesmo estando na cruz, é possível que Jesus olhe para as nossas necessidades e consiga e ver em nossa necessidade o nosso sofrimento e dizer a nós: tenho sede. A palavra sede que Jesus menciona, que a gente vai falar aqui, ela denota ou mostra uma grande preocupação na última hora, na última hora de vida. A preocupação no último momento da vida, ele está já para findar a sua vida, conclui a sua vida, então
então ele diz: está consumado. Só que antes dele declarar, não fique preocupado não, é apenas um anjo que entrou. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, isso, filho. Deus abençoe. Pega ele aqui, Jordão, por favor. Aleluia. É apenas um homem cheio de amor e compaixão que está ali na cruz após horas de agonia e diz: está consumado. Está consumado. Glória a Deus. Ao falar isso, no primeiro momento, a gente olha para Jesus aqui e vê nele algo muito extraordinário. O próprio texto vai dizer assim: Jesus, sabendo que a sua missão estava cumprida, pediu para que desse água para ele. Embora não tivesse água, embora todo o flagelo que ele viveu, embora todo o instante que ele ficou ali pendurado na cruz durante 6 horas, fora desde a madrugada da quinta para a sexta, da quinta para a sexta, ele então sofreu terrivelmente. Certamente ele não tomou um gole d'água. Certamente ele não tomou um copinho de água. A boca estava tão seca, que mal podia falar. O período que ele foi torturado, o período que ele apanhou, o período que ele sai da casa do então governador, ele sai da casa do governador para a crucificação. Quando ele sai da casa do governador Pôncio Pilatos, ele então novamente é colocado sobre ele a cruz, e ele então carrega a cruz um período, uma distância um pouco longa. Em nenhum momento ele então pediu água. Durante aquele trajeto, então, alguns ali olham, tecem ali e faz uma coroa de espinho. Alguns veem os espinheiros teceram ali uma coroa e colocaram na cabeça dele e bateram com uma cana para que fixasse na cabeça dele. Ele então vai para o Gólgota, é crucificado. A primeira hora ele sofre muito. A segunda hora ele sofre muito. A terceira hora ele clama: Lamar, Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que na terceira hora, já era 3 horas da tarde, ele clama. Aí ele olha para João, que está na cruz ao seu lado, junto com a sua mãe, e diz assim: João, eis aí a tua mãe. Ele também na cruz, na segunda hora, ele perdoa o ladrão. Na terceira hora, Jesus agora está entregue, totalmente entregue. Seu sangue esvaiu, seu sangue se foi, já estava quase indo embora. Ele então olha para aquela multidão e simplesmente diz: tenho sede. Tenho sede. Ao falar isso, Jesus mostra 2 coisas.
A primeira sede dele é a sede de justiça. Ele estava cumprindo a missão a qual o Pai havia dado a ele. Ali era uma sede que homem nenhum, nem eu nem você, podemos tomar. Não há como alimentar desta sede. Não há como, homem nenhum podia pegar o seu copo e alimentar-se desta sede. Homem nenhum podia tomar do cálice amargo, porque foi para isso que ele veio. Homem nenhum podia pegar do cálice. A Pedro, atrevidamente, sem saber o que estava pedindo, achou também que podia beber do cálice. E você sabe a história. Foi humilhado publicamente, envergonhado publicamente, por não entender a hora de Jesus. Nenhum de nós estava pronto ou estaria pronto para tomar. Nenhum de nós teríamos condições de tomar aquele cálice. Nenhum de nós poderia solver sequer a dor da justiça que estava sobre Jesus. Nenhum de nós passaríamos pela humilhante, terrível que era aquela crucificação. Mais do que a dor da crucificação, mais do que a dor da humilhação, era assumir os pecados dos homens. Mais do que qualquer dor que algum homem ou algum ser humano já sofreu, ninguém poderia sequer, jamais assumir os pecados de alguém. Por isso que quando Jesus olha para aquela multidão e sabendo que já tinha cumprido a missão dele, diz: eu tenho sede. Quando você olha os evangelhos, você vai ver que os soldados oferecem a primeira vez, mas ele não bebe, ele bebe pela segunda vez. Sabe, querido, a segunda coisa que a gente aprende é que se a primeira ele pediu justiça, porque era a justiça de Deus, a segunda, ela fala que da realidade do que era a agonia que ele estava sofrendo na cruz. Se a primeira era a justiça de Deus em favor da humanidade, a segunda revela a sua humanidade. Como ser humano, Jesus também sentiu a sua necessidade. Como ser humano, também ele sentiu o que é dor. Como ser humano, também gemeu. Como ser humano, ele foi posto de forma vergonhosa. Como ser humano, ele foi humilhado publicamente. Como ser humano, ele foi despido. Como ser humano, ele foi arrancado da vida dos viventes. Como está escrito no Salmo, como ser humano, ele estava sofrendo injustamente por algo que ele não fez. Como ser humano, ele poderia fazer alguma coisa, sim ou não? Não poderia fazer. Não deram a ele a oportunidade de se justificar, não deram a ele a oportunidade de testemunhar, não deram a ele a oportunidade de manifestar o seu pensamento, assim como esses tribunais que nós vivemos aqui neste mundo. Leva-se para uma grande instância, julga todas as coisas, e a primeira, a segunda, a terceira instância se perde, irmão Jaime, porque a última já se decidiu, porque a última é política, porque a última não tem mais aonde recorrer. Como ser humano, ele passou por todas as instâncias e manifestou no seu corpo o grito.
Aleluia, Deus. No seu corpo ele manifesta a dor. No seu corpo ele sente a agonia. No seu corpo ele sente a dor. No seu corpo ele sente a injustiça. No seu corpo ele sente os espinhos cravado em sua cabeça. No seu corpo ele recebe os escravos, os cravos nas mãos. Em seu corpo ele recebe todo tipo de afronta e desabor contra ele. Em seu corpo ele recebe todos os nossos pecados. Em seu corpo ele é enfermado. Em seu corpo ele é ferido. Em seu corpo ele é dilacerado. Em seu corpo ele tem uma ferida exposta aqui do lado. Em seu corpo. Tudo para mostrar a nós que aquilo que nós iríamos passar, as agonias da vida que iríamos enfrentar, os espinhos que iríamos colocar, os cravos injustamente que iríamos colocar, as prerrogativas, as mentiras, as calúnias, as blasfêmias, as cusparadas, aos esquemas espúrios que é dentro dos bastidores do poder, para então, em nome de alguém, tirar você do jogo, tirar você dos esquemas, tirar você da vida pública. Foi assim que foi Jesus. Jesus foi tirado, e como o salmista disse, foi tirado da vida dos viventes. Aleluia, Jesus. Foi tirado da vida dos viventes. Aí ele olha para a multidão, olha para o Pai como um humano e diz: tenho sede. Aí você pode dizer assim: pastor, eu também sinto a mesma sede. Sinto também a mesma sede que assim como Jesus, eu estou sentindo também sede de justiça. Aleluia, Deus. Pastor, também como Jesus, eu também sinto essa sede de ser cravado, de ser crucificado injustamente, de me usar como bode expiatório. Pastor, eu também sinto as mesmas coisas que Jesus sentiu. Por exemplo, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Que sede é essa? Que sede é essa? Essa sede, querido, em terceiro lugar, para a gente caminhar, é o contraste do primeiro episódio que está lá em Marcos, quando ele se nega a beber do vinagre. Então, como era feito aquele vinagre? Se colocava o vinagre mesmo, colocava um pouco de sal. Então pegava uma cana com uma esponja, dava ao que estavam sendo crucificados, para que ele diminuísse a dor. Então aquele vinagre era um anestésico. Aquele vinagre era um anestésico. Se nas primeiras horas ele negou de beber um vinagre como anestésico, agora na terceira hora ele bebe. Se na primeira hora ele queria sentir todo o pecado e sentiu, agora no terceiro momento da sua crucificação, ele aceita isso, para lembrar a mim e a você
que às vezes, que há momentos e que tem horas que a gente procura refúgio, viver apenas de um anestésico para diminuir a nossa dor, e a gente não encontra. Meu Deus. A dor às vezes está gritando na alma, a dor está aplacada na alma, vontade de morrer, vontade de suicidar, vontade de tirar a vida, vontade de não viver, vontade de não tantas coisas. A desesperança, a desilusão, a desconfiança, tantas coisas. Se na primeira hora ele não aceita para cumprir a missão, a segunda hora ele toma, a terceira hora ele toma. Se na primeira ele olha para os cabos, os pregos e diz: eu não posso tomar por causa de Alexandre, porque se eu tomar, eu não vou sentir os seus pecados. Se na primeira hora ele tivesse tomado, ele não podia perdoar, ele não podia dizer para mim e para você que as coisas que aqui neste mundo a gente passa, vai passar. Aleluia. Se ele tivesse tomado, ele não saberia o que era dor. Se ele tivesse tomado, ele então poderia: tome do sangue, em vez de tomar do vinagre, coma do seu sacrifício. Aleluia. Em vez de tomar do vinagre para aliviar apenas provisoriamente da dor, assuma por completo que a cruz de Cristo foi pesada por você. Aleluia. Se para mim o viver é Cristo, como diz Paulo, o morrer é lucro. Aleluia. Se para Paulo dizer que está crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se para Paulo dizer isso e os demais dizer isso, então ele diz, querido, então como Pedro no alto da sua crucificação, diz a história, então Pedro diz: olha, por favor, deixe-me ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno disso. Se para tomar do cálice eu preciso caminhar uma milha, então eu caminho. Se então para perdoar, mesmo que o amargo da alma esteja no meu coração, eu perdoo. Se o amargo da alma que está pendurado em mim se norteia a minha vida, então por que eu não bebo deste frescor chamado Jesus? Talvez foi por isso que aquela mulher entrou na casa de Simão e ofereceu a Jesus. E Jesus disse assim: olha, por causa deste ato, deste momento, eu quero lembrar a você, Simão, que onde este evangelho for pregado, será lembrado como justiça. Se a justiça não exceder, se não for maior, então não vale a pena. Se você tomar o cálice que o Senhor tem para a sua vida, saiba, maior do que esse cálice foi o cálice que Ele tomou por você. Porque boa parte de nós, quando entra naquele texto, se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice. Todos nós não queremos,
Agora é só vitória. Agora a prova acabou. Agora é só vitória. Aí a vitória vem. Aí a luta vem no outro dia. Aí as lágrimas percorrem. Aí ele diz para mim e para você: deixa eu saciar você. Amém, Jesus. Deixa eu dar para você. Esses dias eu estava lembrando de uma canção antiga. Eu sempre lembro das músicas antigas da Tina. Oi, Tina, lembra essa música? Aí eu estava ouvindo uma canção das antigas, sabe? Lá na comunidade de Goiânia, na década de 90. Deixa meu rio passar. Aleluia. Deixa meu rio fluir. Tu, o que não podes fazer, eu farei. Deixa o meu rio passar. Aleluia. O que jamais Jesus podia fazer, ele não fez. Mas aquilo que ele fez por mim, por você, ele não entregou a outro. Simplesmente disse: eu tenho sede. Aleluia. A minha sede, a sua sede é provocada por esse amor. A minha sede, a sua sede é provocada não por um vinagre, mas pelo tamanho do seu sacrifício, pelo tamanho da sua obediência, pelo tamanho do seu amor, pelo tamanho da sua misericórdia, pelos laços que unia ele naquela cruz. Foi por isso que ele diz: eu tenho sede. Aleluia. São João da Cruz, o famoso santo da igreja, diz que aquele momento era o momento que ele estava pedindo almas. O famoso padre italiano disse que ali na cruz Jesus estava pedindo ao Pai mais vidas. Teresa de Avilar, Santa Teresa de Avilar disse: Senhor, tudo isso eu faço por amor a Ti, porque assim como Tu entregaste a sua vida tendo sede, eu também quero ter esta sede. Todos os santos, todos os servos, ao olhar para esse texto, diz para si mesmo: eu tenho condições de beber deste cálice? Você teria condições de beber deste cálice? É claro que não, nenhum de nós teríamos. Quarto lugar, para a gente caminhar para o encerramento. Porque Jesus tomou aquele vinagre então? Se no primeiro momento ele se nega a beber e agora no segundo momento ele toma, então por que então ele toma agora? Algumas explicações saltam do texto. A primeira é que se no primeiro momento ele se nega porque queria sentir a dor, agora no segundo momento ele quer falar. Se no primeiro momento ele sentiu dor, ele não queria fugir da dor, de sentir o que ele está sentindo por mim e por você, agora, no segundo momento, ele quer falar. Se no primeiro momento ele nega, agora no segundo momento, ele se vê cumprido todas as coisas sobre a sua vida. Agora que cumpriu todas as coisas, querido, quando tudo cumprir algo, quando algo na sua vida se cumprir, não negue o ato de tomar uma vez o vinagre. Se no primeiro momento é impossível livrar-se da dor, agora no segundo momento
após sentir que tudo já havia se cumprido em sua vida, ele então fala. Agora ele quer falar. Talvez o sol escaldante das 6 horas da cruz, seu sangue que esvaiu, agora no seu momento antes de entregar o seu espírito ao Pai, antes de falar as palavras, está consumado, ele então diz assim para mim e para você. Ele olha para a sua necessidade e clama de si: eu tenho uma necessidade. Quem pode ajudar? Quem pode me ajudar? Se a primeira, na hora da sua dor, na hora da minha dor, quem está conosco? Quem pode oferecer algo para te aliviar? Na hora da minha dor, na sua dor, quem pode estar contigo? Na hora da minha dor, na sua dor, quem pode te ajudar? Aleluia, gente. Se no primeiro momento, repito, ninguém pôde fazer nada por ele, agora no segundo momento, alguém olhou a cana, uma esponja, pegou uma vara e colocou sobre a boca dele, e ele olhou e falou. Onde estão as pessoas? Onde estão os irmãos? Que irá simplesmente molhar os seus lábios quando você estiver com dor. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, querido? Essa demonstração é a demonstração dele, e ele dizia assim: olha, alguém aqui é capaz de me ajudar? Para a gente encerrar, Jesus nos ensina que ao sentir a sede, a agonia, ele está dando oportunidade aos seres humanos, na dor e na cruz, Aleluia. ajudar uns aos outros. Amém. Jesus está nos ensinando que quando uma pessoa sentir sede, faça algo por ela. Aleluia. Jesus está nos ensinando que quando alguém sentir as dores da cruz, por favor, não tire ela de lá, mas simplesmente ajude ela a suportar. Aleluia. Jesus está nos ensinando que quando as dores vierem, as lutas vierem, as rejeições vierem, as injustiças e tudo aquilo que a gente sofre, por favor, molhe os lábios de alguém. Aleluia. Pastor, o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, levai as cargas uns dos outros. Então, amado, leve a sua carga, mas me ajude também a levar as minhas. Aleluia, Deus. Eu preciso ajudar você a carregar as suas. Foi assim que aconteceu, não foi? Alguém não levou a cruz de Jesus? Simão Sirineu o levou? Se Simão Sirineu estava ali, foi colocado forçadamente a levar a cruz. Imagine nós voluntariamente assumimos ela
quando a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Então, voluntariamente, ajude alguém. Voluntariamente, oportunize alguém a sempre carregar a cruz dela. Leve a cruz. Leve a cruz. Leve a cruz. Leve a cruz na oração. Leve a cruz com o louvor. Leve a cruz estendendo as mãos. Leve a cruz indo visitar. Leve a cruz no momento de dor. Leve a cruz quando alguém perder o emprego. Leve a cruz quando alguém se afastar. Leve a cruz quando alguém perder a esperança. Leve a cruz. Amém, Jesus. Aí agora Jesus olha para o versículo 29, vamos? Se do 28 ele diz, tenho sede, do 29 ou do 30 ele diz assim, 29, estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre com esponja, pondo-a no isopor, lhe chegaram à boca, e quando tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, expirou. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se na primeira vez ele sentiu sede, não tomou. Na segunda, ele molha a sua boca, para em alto bom som declarar, está consumado. Aleluia, Jesus. Para sempre está cumprido. Tetelestai. Eu cumpri toda a justiça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faça isso na sua vida. Glória a Deus. Viva isso em sua vida. Certamente um pouquinho de sal vai dar um pouquinho de paladar ao nosso. Vai dar um pouquinho de paladar. Vamos dar um pouquinho de carne para ver, né? Ou uma coisinha muito salgada, você bebe água toda hora. A minha sede, a sua sede, chama-se vidas. A sede de Jesus chama-se vida. A sede de Jesus era com a justiça. A sede de justiça deve ser a nossa sede. Bem-aventurado os que têm sede de justiça, porque verão a Deus. Aleluia, Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos cantar mais uma canção. Eu queria orar com você agora em Cristo Jesus. Aleluia. Pode vir aqui, querido Saio. Igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Alguém quer reconciliar? Na verdade, a nossa reconciliação é todo dia. Uma vez, quando o Billy Graham esteve aqui no Brasil, pregou no Maracanã. Por incrível que pareça, os homens que estavam no altar, os pastores que estavam no altar, reconciliaram. É porque sentia a necessidade de reconciliar. Às vezes precisamos. Nós não somos como as demais igrejas que pegam, né? Depois de uma reconciliação, batizam de novo. Nós apenas restauramos, cuidamos, para que ela então possa então servir ao Senhor.
em Cristo Jesus. Vamos orar? Aleluia. Estou feliz por você. Feliz mesmo. Que bênção. Nós vamos orar sim. Vamos orar, meu Deus.